Meu irmão, eu sei, né? Imprevistos sempre acontecem. Às vezes é uma emergência médica, às vezes é um conserto que nós precisamos fazer no nosso carro, na nossa casa, uma manutenção que aparece. Sem contar quando acontece uma das piores hipóteses, que é justamente quando a gente perde a nossa renda principal, perde o nosso emprego. Essas coisas acontecem com qualquer um e por isso nós precisamos nos precaver em relação a isso financeiramente falando. Para isso, nesse vídeo eu vou trazer os segredos da reserva financeira. Como nós podemos usar um dos títulos mais conhecidos, o Tesouro Direto, para você formar a sua reserva de emergência, para você proteger o seu dinheiro e ter mais paz, tranquilidade no momento que algum imprevisto acontecer. A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o evangelista João Paulo, eu sou mestre em economia, sou educador financeiro e estou aqui nesse projeto no YouTube para espalhar a educação financeira com preceitos bíblicos para a sua vida de prosperidade. Ser precavido, ter uma reserva, é uma prática bíblica que nós devemos aderir para a nossa vida cristã. A prática de você se planejar contra eventuais imprevistos que possam acontecer é algo bíblico, é algo que a palavra de Deus nos ensina. Eu vou te provar isso. Quem não se recorda da parábola das 10 virgens? Parábola que Jesus Cristo mencionou para falar sobre os últimos tempos, sobre a vida do noivo. Mas ela tem um ensino poderoso em relação à gestão financeira e em relação a uma reserva de emergência. Como nós mesmos sabemos, haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. O diferencial entre as prudentes e as loucas era justamente a reserva de azeite que as prudentes tinham. Jesus Cristo é claro em mencionar que a prudência dessas 5 virgens que tinham reserva de azeite foi crucial para elas conseguirem o objetivo delas, que era acompanhar o noivo no momento do casamento. Essa parábola nos ensina grandemente a importância de nós termos uma reserva dos nossos maiores bens, para que quando chegue o tempo oportuno, nós possamos usá-lo com sabedoria. Mas é em Provérbios que nós temos uma lição valorosa do quanto é importante uma reserva de emergência para a nossa vida. Vamos ver o que Provérbios, capítulo 6, versículo 6 do 8 diz sobre isso? Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Veja os seus caminhos e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na colheita ajunta o seu alimento. O sábio Salomão nos mostra aqui o trabalho da formiga. Mesmo não tendo ninguém para supervisioná-la, sem ter chefe, sem ter governante ou algo parecido, ela trabalha, ela não tem preguiça. Para quê? Para estocar recursos no verão, enquanto há em abundância, para que quando vier o inverno, ela tenha ali do que se alimentar no período que vai ter escassez de alimento. Da mesma forma, nós precisamos pegar essa propriedade para a nossa vida. É necessário que nós tenhamos a reserva de emergência justamente para fazermos como a formiga. Enquanto nós estivermos usufruindo de um bem, ou seja, bem empregado, tendo os nossos rendimentos mensais, é importantíssimo separar um montante desses rendimentos para que nós possamos guardar pensando no futuro. Como esse futuro é incerto, nós sabemos que enquanto estivermos bem, estaremos com aquela reserva guardada. Mas se algum imprevisto vier a acontecer, nós teremos justamente essa reserva para poder usar e sanar os nossos problemas. Mediante tudo isso que eu falei, eu já provei para você que você deve sim, agora mesmo, ter uma reserva de emergência. Por isso, faça isso hoje. Aproveite que eu vou te dar o passo a passo aqui nesse vídeo para você fazer o seu primeiro aporte na sua reserva de emergência. Para você iniciar a sua reserva, é necessário saber em qual título investir. Mas para você formar a sua reserva de emergência, não deve ser algo precipitado, tem que ser algo pensado e planejado. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar um dos principais investimentos que você deve fazer para formar a sua reserva de emergência. Esse investimento, ele precisa ser seguro, ele precisa ser líquido, ou seja, a partir de qualquer momento que você precisar desse dinheiro, você tenha como sacá-lo, e ele também precisa ter um bom rendimento, que não adianta nada você guardar o dinheiro, por exemplo, na poupança, e não ter rendimento algum, e você perder até para a inflação. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer a dica de você adquirir o Tesouro Selic, que é um dos melhores títulos para se fazer a reserva de emergência. Por que o Tesouro Direto para a reserva de emergência? Bem, o Tesouro Direto são títulos do governo, ou seja, por si só, ele já é
o investimento mais seguro do Brasil. E como nós queremos algo que vai lhe dar segurança, vai trazer paz para você, quando você precisar do seu dinheiro, ele poderá estar na sua conta, é o primeiro critério que nós elencamos aqui, segurança do título. Segundo critério, ele é um investimento que tem o maior rendimento entre os mais seguros. Lembrando, o título do Tesouro, ele não é o que tem o maior rendimento de todos. Se assim fosse, nós iríamos para as opções de renda variável. Mas, dentre os títulos mais seguros do país, um dos maiores rendimentos que nós temos hoje, atualmente, o título do Tesouro Direto. Um terceiro ponto que nós precisamos elencar aqui é a agilidade que você vai ter para sacar esse dinheiro caso precise. Normalmente, os principais títulos do Tesouro são denominados D+1. Isso significa o quê, irmão João Paulo? Significa que você pedindo o seu dinheiro hoje, no máximo, no próximo dia seguinte, já estará na sua conta para você fazer o saque. Agora que eu dei os motivos do porquê você deve escolher um título do Tesouro, eu vou te falar qual é o título do Tesouro a ser escolhido para sua reserva de emergência. Qual título do Tesouro escolher? Para responder essa pergunta, nós temos que ter alguns critérios. Por exemplo, maior rentabilidade, como eu já disse, a capacidade de você ter esse dinheiro rápido quando precisar e ter maior rendimentos. Eu também quero elencar um quarto ponto importante, que é você não ter perda patrimonial. Como assim, irmão João Paulo? Os títulos do Tesouro Direto, eles são de várias formas, eles têm várias finalidades. Só que para reserva de emergência, tem que ter um critério específico, que é, se você precisar sacar esse dinheiro antes do tempo, ou seja, antes do vencimento do título, é necessário que você não perca dinheiro. E um título específico para isso, para que você possa fazer a sua reserva de emergência, possa sacá-lo o mais rápido possível, tenha uma boa rentabilidade e não vai fazer você diminuir o seu patrimônio, é justamente o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um dos títulos do Tesouro Direto que tem rendimentos diários, então ele não sofre muitas oscilações em relação ao seu valor. Por isso, se você precisar sacar esse título, você não sofrerá perdas. Agora que você já sabe, meu irmão, o porquê é necessário você ter uma reserva de emergência, agora que você sabe também qual título público escolher para a sua reserva de emergência, é necessário irmos para a prática. É necessário adquirir, comprar esse título para começar a sua vida de investidor. Para você dar início nesse ramo de investidor, é necessário alguns critérios específicos para você se perguntar a si mesmo para formar a sua reserva de emergência. Primeiro ponto, você precisa identificar seu custo de vida mensal. E olhe lá, eu não estou falando que você tem que saber o quanto você ganha por mês. Não é isso. Eu estou falando do seu custo de vida. Ou seja, quanto é necessário ter por mês para você suprir todas as necessidades básicas da sua casa. Quando eu falo necessidades básicas, eu falo em aluguel, eu falo em alimentação, luz, água, transporte, por exemplo, se você tiver um carro, gasolina, todas essas coisas que são essenciais. Você precisa colocar na ponta do lápis. Um segundo ponto que é necessário é sentar com sua família e poder traçar juntamente com todos os integrantes dela qual será a melhor estratégia para a construção da sua reserva de emergência. Porque a reserva de emergência não vai ser algo que você vai acumular apenas para um mês. Na verdade, a gente tem que pensar quantos meses do seu custo de vida será empregado na reserva de emergência. Como assim, irmão João Paulo? Me explique melhor um pouco. É porque quando você faz uma reserva de emergência, não é em relação a apenas um mês. Nós, educadores financeiros, trabalhamos cerca de 3 a 6 meses. Ou seja, você precisa acumular o seu custo de vida mensal por no mínimo 3 meses para que você tenha ali uma reserva de emergência adequada à sua realidade. E isso é importante você articular com sua família porque vai depender de muitos critérios. Se você vai ser uma pessoa que irá poupar, que irá formar a sua reserva de emergência diante de 3 meses ou diante de 6 meses ou até mais de 6 meses, que também pode ocorrer. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Vamos supor que a sua família tenha aí R$3.000 de custo mensal. Se você for um funcionário público e tem aquela segurança um pouco mais nos seus rendimentos, ou seja, seu salário sempre está caindo, não há muitos atrasos, então você pode fazer a sua reserva de emergência de apenas 3 meses. E como você vai calcular isso? Se o seu custo de vida são R$3.000 e você quer acumular por 3 meses, é só multiplicar 3 vezes 3 que vai dar 9. Então a sua reserva de emergência precisa ter R$9.000. Agora, se você é um autônomo, se o seu rendimento varia muito em relação aos meses, sendo assim, é necessário que a sua reserva de emergência seja pelo menos de 6 meses. Então, no mesmo exemplo que eu trouxe anteriormente, se o seu gasto mensal, a família, é cerca de R$3.000 e você quer fazer uma reserva
reserva de emergência que dá aí 6 meses do seu custo de vida, por ser autônomo, por não ter tanta estabilidade no seu salário todos os meses, então é necessário um acúmulo de R$18.000 para que você tenha essa reserva de emergência e fique com uma certa estabilidade se porventura algum imprevisto acontecer na sua vida. Agora, claro, esse exemplo que eu dei é um exemplo genérico, é um exemplo para você aplicar rapidamente na sua vida. Por isso eu ressalto a importância de ter alguém de fora, com conhecimento financeiro, para te ajudar na questão da sua formação da reserva de emergência. Porque o comportamento de consumo da família, ele está imbricado nos próprios integrantes da família, ou seja, todo mundo faz sem mesmo perceber. Em virtude disso, para quem me seguir no Instagram e quem mandar um direct para mim, os 5 primeiros que quiserem, eu vou me disponibilizar para a gente fazer uma chamada de vídeo para entendermos um pouco melhor o seu consumo, para entendermos um pouco melhor como se dá a dinâmica da sua família, para a gente calcular exatamente o que você precisa para sua reserva de emergência. Mediante todas essas informações que eu te dei, agora vamos para a parte prática, que é justamente saber como adquirir o título do Tesouro Selic. A primeira coisa que eu preciso te falar é, você precisa de um montante de R$150 para começar a investir e comprar o seu Tesouro Selic. Mas, irmão João Paulo, eu não tenho R$150. Meu irmão, a nossa vida é feita de prioridades. Priorize sua família, priorize a sua paz, priorize você poder deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que se porventura algum sinistro, alguma coisa acontecer, você tem aquele dinheiro guardado que servirá para sanar as suas dificuldades. Eu tenho certeza que R$150 você gasta de maneira muito rápida com os lanches após o culto, com alguma roupinha, alguma coisa que realmente não vai ser necessário, mas você por impulso gasta. Então faça o seguinte, assim que cair o seu salário, assim como você faz para o dízimo, separe os 10% do Senhor, separe também pelo menos R$150 para formar a sua reserva de emergência para você todos os meses comprar títulos do Tesouro Selic. Se você pensar R$5 por dia durante 30 dias, você consegue atingir o valor de R$150 para investir no Tesouro Selic. Se você pensar da mesma forma, da mesma lógica, se você não quiser contar sábados e domingos aí, por exemplo, R$7,50 diante de 20 dias, você consegue esses R$50. E se você realmente não conseguir fazer essa economia no decorrer dos dias, tire alguma coisa que realmente não é importante para você e deixe esses R$150 para que você possa investir no seu futuro e no futuro da sua família. Agora vem comigo que eu vou te ensinar na prática, através do celular, como fazer a compra e adquirir seu primeiro investimento, o Tesouro Selic, que você vai adquirir com R$150. Inicial do Nuinvest. Para você que fez o cadastro agora, não sabe como é que se faz a movimentação, a primeira coisa que vocês têm que saber é como depositar dinheiro aqui. Então, vocês vêm aqui em mais, depósitos e retiradas. Aí aqui embaixo ó, vai estar justamente a sua agência e o número da sua conta corrente da Exinvest. Você vai fazer um TED de qualquer banco para esse banco aqui da sua corretora, a Exinvest, para que você possa transferir o dinheiro para cá. Você pode usar qualquer um banco, mas eu aconselho que você tenha a conta no Nubank, faça o TED, faça a transferência do Nubank para o Nuinvest, porque aí você não paga nenhum tipo de tarifa. Dessa forma, você vai ter o seu dinheiro aqui e é bem simples. Você vem aqui investir, renda fixa, tesouro direto. Pode fechar aqui, porque a informação que agora eu ainda não fiz esse teste, mas está dizendo que o Nubank, né, o aplicativo da Nubank já pode fazer investimento direto por lá, sem precisar de estar aqui na corretora. Mas isso não é o que nós queremos. Então, aqui são os títulos do Tesouro Direto que nós temos disponíveis aqui. Como nós queremos para a reserva de emergência, como nós sabemos, o mais indicado é a Selic. Eu vou pesquisar aqui, para ficar mais fácil, para a gente não ter que procurar, e por rentabilidade, Selic, cliquei o filtro, e está aqui os dois tesouros direto Selic que nós temos. Tesouro Selic 2026, né, que vai me render aí Selic mais 0,353% ao ano, valor mínimo a ser investido é R$ 143,27, e nós temos também o Tesouro Selic 2029, que vai me render aí a taxa Selic mais 0,1613% ao ano, tá bom? Então eu vou no de 2029 porque tá dando uma rentabilidade maior. Aí ele faz as explicações direitinho, como você tá vendo, o valor mínimo a ser investido, tá dizendo, isso é muito importante, que a
a liquidez é D+1, então o que vai acontecer? Você vai solicitar o seu saque em um dia útil e ele vai cair no dia subsequente. E onde ele vai cair, irmão João Paulo? Ele vai cair aqui na sua corretora. Aí você precisa fazer a transferência aqui da sua corretora para um banco para poder fazer o saque. É importante também dizer a data de vencimento, é importante frisar também aí o imposto de renda que vai ter, né, que ele pode ser variável, ele vai de 22,5% a 15%. Isso vai depender de quantos dias você deixar investido, quantos meses você vai deixar investido. E o IOF, se caso você retire ele antes de 30 dias, vai ter o IOF, mas se você tirar depois de 30 dias, você não vai pagar IOF, tá bom? Ele tá mostrando aí a tabela regressiva do imposto de renda aqui embaixo, né, que até 6 meses vai ser debitado um total de 22,5%, até um ano 20%, até 2 anos 17,5%, acima de 2 anos é a taxa mínima 15%, ok? Você clica em investir e aí você pode colocar aqui, já que você pegou, você pode investir os 142, né, mas você, se você quiser, você também pode investir o que eu falei, os R$150, tá? Que vai dar uma quantidade aí de 0,01 do título, né? Se você quiser, você pode marcar essa opção, que é repetir a compra mensalmente, para você deixar automaticamente que o seu investimento todo mês, R$150. Mas para isso você deveria depositar todo mês R$150 nessa conta da sua corretora. Eu vou deixar desmarcado aqui, porque não é minha intenção, mas se você tiver assíduo, já deixa marcado, porque você não precisa se preocupar com isso. Mais informações, hora limite de investimento até 18 horas e clicar aqui em investir. Aqui você vai botar a sua assinatura automática. Pronto, investimento feito com sucesso. Ela vai voltar para a página inicial e você já tem o seu investimento realizado. Meu irmão, parabéns! Você acabou de se tornar investidor e acabou de dar um grande passo na sua vida financeira, que é fazer a sua reserva de emergência. Que esse seja o primeiro aporte de muitos até você completar a sua reserva de emergência. E que esse também seja o primeiro passo para você começar a investir. O seu investimento agora principal é a reserva de emergência, mas tenho certeza que com os nossos ensinos aqui nesse canal, você vai se tornar um investidor também de ações, de fundos imobiliários, de CDB, de CDI, de etc. De uma gama de outros títulos que você vai investir e que a sua vida vai se tornar mais próspera no nome de Jesus. Meu amado, quero te agradecer por estar até aqui comigo, aprendendo um pouco mais sobre o mundo dos investimentos à luz da Bíblia, e se inscreva no nosso canal, deixa o like, isso ajuda muito para que o YouTube possa divulgar mais esse vídeo para outras pessoas, e também como forma até de evangelizar, porque falando da palavra de Deus e investimento, a gente pode alcançar pessoas não evangélicas. Amém? Conto com você para me auxiliar nessa nova empreitada. Sê tu uma bênção em nome de Jesus.